Olá pessoal, serão todos bem-vindos a esse videozinho que eu vou fazer aqui falando sobre uma pessoa de Almenara me perguntou sobre essa moto e o que eu respondi para ele. Então vamos lá, senhor, vamos lá pessoal, então vamos lá. Então hoje é domingo, né, tô fazendo esse vídeo aqui no meio de uma viagem que eu estou fazendo, aproveitando para trazer aqui um comentário para vocês refletirem sobre isso. Então esse cidadão, o nome dele é Estevam, ele me perguntou o seguinte, cara, eu tava lá na porta da casa do meu pai, em Almenara, né, então o pessoal ali, eles não têm, talvez, tanto costume de ver em motos, assim, já lançamento, né, assim, não tem costume de ver, não quer dizer que eles não têm acesso, né? Se ele entrar no website lá, vai ter acesso às ofertas, às promoções, aos modelos. Mas eu quero dizer que lá não tem concessionária BMW. Então o cara, o que aconteceu com ele? Ele passou na rua, viu lá a BMW parada na porta de uma casa e bateu na porta e falou: cara, me fala um pouquinho sobre essa moto. É uma moto que me traz uma curiosidade, eu não conheço ninguém que tem. Você pode conversar comigo um pouco? Eu falei: cara, claro, posso sim. Vamos lá, o que você quer saber? Aí ele perguntou, falou: olha, entre as marcas de moto, entre a Triumph, entre a BMW, entre as outras marcas e tal, o que você tem para me dizer sobre a BMW? Por que você comprou essa moto e não comprou as outras marcas, né? Foi essa a pergunta. Ele queria saber um pouco sobre BMW. Eu disse a ele: olha, eu já tive Suzuki e posso falar um pouco de Suzuki, e estou na minha segunda BMW, então eu posso falar um pouquinho de BMW, né? Muita gente aí que sabe muito mais que eu, mas um pouquinho que eu sei, que eu posso dizer. E aí a gente começou a conversar nesse âmbito, né, sobre a BMW. Eu disse para ele que eu tive uma 1250 recentemente, que agora eu estou nessa 1300 Option 719. E a primeira pergunta que ele me fez sobre o Cardan. Eu disse a ele que o Cardan, o que ele perguntou? Ele falou: cara, muita gente fala que o Cardan é uma peça problemática, então eu tenho receio de comprar essa moto e depois me ver com essa peça estragada e amargar um prejuízo. Eu disse a ele que a BMW, ela proporciona para os seus clientes a garantia vitalícia do componente, desde que o cliente mantenha o veículo dentro das revisões programadas do veículo, da motocicleta, né? Então eu dei para ele algumas opiniões, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal, né? Então cada um vai ter uma forma de pensar, é a minha forma. Eu disse a ele: amigão, olha, eu pego essa motoca e vou para longe com ela, eu coloco ela na terra, eu pretendo colocar ela na neve, coloco em altas velocidades, faço curva em alta velocidade, eu passo por perrengues. Ontem, nessa viagem aqui, eu passei por uma chuva à noite. Então assim, eu quero o máximo do produto, eu quero tudo que eu possa ter de recurso, de segurança, eu quero à minha disposição. Então eu acredito que a BMW é uma marca representativa nesse quesito. Esse modelo, eu acredito que seja um modelo bacana, e eu preciso que ele seja mantido dentro dessas condições por mais tempo. Então eu não tenho planos de manter essa motocicleta fora da BMW, fora da concessionária. Eu pretendo continuar fazendo as revisões na concessionária. Eu acho assim que é o lugar mais apropriado para a gente, de fato, manter as revisões, manter a moto dentro da garantia. A moto tem 3 anos de garantia e algumas peças têm garantia permanente, mesmo após os 3 anos, né? Desde que mantido lá dentro. É claro que você não é obrigado a trocar pastilha lá dentro, também você não é obrigado a trocar o filtro de ar. Alguma coisinha ou outra para baratear um pouco você pode trocar fora, mas assim, em geral, manter a motocicleta dentro das revisões é importante para que o veículo continue, mesmo depois de muito tempo rodado, em boas condições de uso, né? Porque você imagina, você passar por um perrengue aí na estrada,
e descobrir que aquilo foi causado por uma negligência sua. Não tem sentido, né? E também, continuando a conversa, ele me perguntou sobre Triumph. Eu disse a ele que eu nunca tive, não posso dizer, né? Mas eu sinto que a BMW, e eu trouxe para ele dessa forma que eu queria colocar aqui nesse vídeo. Eu tenho a impressão que a BMW, se for colocar ela em comparativos, assim, numa tabela de Excel, né, comparando os manuais das suas outras concorrentes, eu acredito que ela não vença nada, né? Não acho que ela tenha maior potência, nem a menor distância de frenagem. Eu não acho que ela tenha a maior velocidade final. Eu não acho que ela tenha um menor peso. Não acho que ela tenha um menor preço. Eu acho que é uma moto que ela não ganha de ninguém. Talvez ela perca de todas. Mas eu tenho a sensação que, se for pegar ali todos os quesitos que são favoráveis para tornar uma moto atrativa para a compra de alguém, eu acho que ela tentou fazer uma média de cada coisa, né? Então, os pontos que são importantes para mim na motoca, o primeiro deles, no meu quesito aqui, na minha forma de pensar, é a segurança e dirigibilidade. Segurança na questão de estabilidade. Quando eu falo estabilidade, não é a questão de você fazer uma tocada agressiva e a moto ser capaz de contornar, fazer os desafios que você propõe, não. Eu falo assim, você anda 1000 km e a possibilidade dessa moto entrar numa questão assim de perda de controle, de forma não ligado à esportividade, mas, por exemplo, você faz uma manobra evasiva para evitar uma batida e você perdeu o controle da moto. Então, nesse quesito, eu tenho muita confiança que a GS é uma moto que não tem uma perda fácil de estabilidade, uma perda de... uma moto que vai rabiar na curva, uma moto que vai chacoalhar, fazer aquele shake de guidon, ou chimar. Eu não sinto que essa moto tem propensão a passar por isso. Então, em geral, é uma moto que eu não acho que ela vai perder aderência, vai perder estabilidade comigo, tá? Esse é o primeiro ponto, para mim é o mais importante. Eu já vi na minha frente um grande irmão meu, né, com um acidente, e ele caiu aqui do meu lado com uma Triumph. E a gente acaba ficando um pouco traumatizado. Então, assim, eu acho que deve ser uma moto sensacional, mas eu já vi gente caindo com a Triumph. Eu já vi pessoas falando que a moto chimou com ele. Eu já vi vídeo de Triumph chimando na internet. Então, a Triumph, ela me passa a impressão que é uma moto que não controlou bem suas questões de estabilidade em curvas, estabilidade com relação a chimar guidon. Eu tenho a impressão que a Triumph, ela tem problemas desse sentido. O segundo quesito é a maturidade do projeto. Isso é importante para mim, tá? Eu não quero ser um sujeito que está comprando um projeto ali pela primeira vez. Então eu sinto, eu posso estar falando bobagem, mas eu sinto que esse modelo de motocicleta com os motores boxer, com motor, né, com cilindros opostos aqui na parte mais baixa, com cardan lateral no braço monoponto, o telelever ali na frente, é um modelo experimentado. Eu entendo que a BMW possui expertise nesse modelo e oferece aqui algo muito bem experimentado. Essa é a impressão que eu tenho, tá? A motocicleta é bacana, é o uso gostoso, e eu sinto que a engenharia está madura aqui nesse projeto, né? Eu imagino que há aqui um bom casamento entre o motor, o câmbio, a suspensão e o chassi, né? Parece que foi tudo muito bem pensado para oferecer segurança. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Quando eu ando na motoca. Então, o primeiro ponto aí é a questão da estabilidade, a impossibilidade ou a baixa chance de provocar um acidente aí pela moto não ser equilibrada. E o segundo ponto, a maturidade do projeto.
né? São os dois primeiros pontos aí que, na minha opinião, são importantes aqui na escolha da GS. O terceiro ponto para mim, e no caso não me parece um quesito muito atraente à maioria das pessoas, mas para mim são os acessórios que a motocicleta oferece. Isso para mim, assim, deixar a moto equipada e bonita é um quesito importante para mim, muito importante no caso. Eu acho assim, as malas oferecidas pela BMW e o GPS, esse conjunto de acessórios, onde eu não preciso comprar nada de fora para pôr na moto. Eu realmente não gosto de motos equipadas com acessórios que não foram pensados e propostos para motocicleta num conjunto. Isso me traz um pouco de preguiça se você compra moto e precisa ficar enchendo a moto de penduricalhos, né? E aqui nessa motocicleta eu sinto que os baús, né, o GPS, eu saio com a motoca já mais completa, e isso me traz uma sensação legal. Gosto bastante disso. Esse é o terceiro ponto. Um quarto ponto para mim que é muito importante aqui na escolha da GS é a aceitação do público em geral para revenda. Então assim, é uma moto que na hora que eu for vender eu vou ter que ficar explicando. Vou fazer um exemplo aqui. Me desculpem aqui os amantes de outras marcas. Vou elencar uma moto aqui. Vou pegar a Versys 1000, tá? Podia ser também uma Ducati multistrada, mas eu tô querendo pegar um produto de alta qualidade, mas que não seja tão conhecido pelas pessoas. Então, por exemplo, qual vai ser a minha dificuldade de efetuar a venda desse produto usado depois? Se eu fizer um anúncio ali no LX, venha do BMW GS 1300 Option, é uma moto que eu tenho que ficar explicando? Ou quando eu fizer esse anúncio as pessoas de fato vão conhecer a moto? Então eu acredito que a Versys 1000 eu vou ter que ficar explicando. Ah, usa o motor de não sei o que. Ah, ela é 1000, ela é boa. Vou parar aqui que eu vou abastecer, daqui a pouco eu continuo explicando aqui. Continuidade aqui. Um outro quesito aqui para mim importante, a questão da corrente, cara. Eu que faço viagens que às vezes eu fico 15 dias andando na moto sem parar, essa questão de ficar lubrificando a corrente todo dia para mim não é legal. Então eu acho interessante a motoca ter o cardan e eu não ter que ter esse cuidado durante as viagens. Embora tenha que desmontar ele de vez em quando e fazer as revisões dele, né? Agora essa questão de não ter que ficar mexendo em corrente durante a viagem, né? Quando eu fui para Argentina com a V-Strom, eu tinha que lubrificar a moto todo dia, cara. Então isso aí me incomodou um pouco, sabe? O fato de ter um sistema com a lubrificação mais permanente e a moto ali tá com a roda limpinha, porque numa viagem mais longa assim você acaba lubrificando muito e a roda fica suja, cara. Pode parecer bobagem, mas é menos uma coisa para você olhar, entendeu? Numa viagem longa já tem tanta coisa para se fazer, né? Então o fato de não ter a corrente me passa ali uma sensação de realmente mais nobreza, tá? Pode parecer frescura, mas pô, eu tô pagando mais de 100 mil numa moto. Ah, eu não quero ficar tomando conta de corrente não, pelo amor de Deus. Realmente isso muda pra mim. Tem uma outra coisa que eu acho bem legal nessa motoca, que é a sua capacidade de fazer curva, cara. Porra, cara, como é que eu deito com essa moto aqui? Eu não sou aquele piloto exímio não, e já deito bem com ela. Eu acho bacana, eu chego numa curva assim, eu consigo fazer curva bem com ela. Eu me sinto bem nas curvas com ela, isso me agrada muito. Não deu, desculpa. Engraçado, achei que dava. Então é isso. Eu acabei dizendo pra ele que sim, eu recomendo que ele compre uma GS pra ele. Realmente é uma moto que me agrada. E a BMW parece estar bem posicionada, sabe? A concessionária tem me prestado um bom serviço.
A loja tem acessórios, as pessoas... A loja é uma boa loja, que dá uma boa assistência. Eu acho que não deve ser diferente das demais, mas, por exemplo, lá na Suzuki, eu não gostei muito da assistência da Suzuki. Não gostei mesmo. Parece que o vendedor ali, ele não recebe um certo apoio da marca, sabe? Eu senti algumas fragilidades lá na Suzuki. Eu comprei uma Yamaha no grupo lá em Belo Horizonte. O grupo é ligado ao grupo Kawasaki. Também não gostei não. Então eu penso que a compra da Kawasaki também não seria não teria uma boa assistência, tá? No quesito organização da loja, suporte da marca, essas coisas. Agora, eu tenho um grande amigo que tem Triumph e ele fala muito bem da loja, né? Da oficina. Nesse ponto ele não reclama não. Então é isso, pessoal. Eu achei que eu acho que é uma marca legal, né? É um modelo de motocicleta que agrada, né? Me agrada, e fiz a recomendação. Então esses são os pontos assim que me fazem recomendar, me fizeram recomendar a GS para ele, né? Eu queria trazer mais uma coisa também interessante. Eu fui trazendo para ele os patamares de preço ali, né? Com relação a 1.300, ela parte ali com a Sport, que tem menos eletrônica, vem na cor branca, valor sugerido em torno de 100 pau, né? Em seguida, a próxima motoca, eu acho que na classificação aqui, a Trophy. A Trophy, ela tem algumas limitações de eletrônica, parece que ela não tem a suspensão ESA, mas tem outros requisitos de eletrônica. Eu acho que o preço dela é alguma coisa em torno de 106. A próxima aí na sequência parece que é a Triple Black, e parece que ela é completa, né? Tem o ACC, tem a suspensão ESA. Na sequência vem esse modelo que é a Option 719, então tem alguns acabamentos exclusivos, além de ter a bolha elétrica. Eu não sei, acho que tem uma coisa ou outra que ela tem que a Triple Black não tem, mas parece que as duas motos são muito parecidas. Na sequência, eu acho que essa aqui está em torno de 122, alguma coisa assim, 126. A Triple Black, eu acho que é alguma coisa em torno de 118. Ô Lucas, faz a pesquisa aí rapidinho, coloca um quadro na tela, mostra pra gente, que aqui viajando não tô lembrando direito. Na sequência vem a Adventure, que é uma motocicleta já com aquele tanque mais largo de 30 litros, né? Tem umas outras diferenças aí. Me parece que essa motocicleta vai para 136 ou 138, algo assim. E na sequência também a Adventure automática, né? Completando os ciclos das motocas aí. Não sei o preço do automático, acredito que deve ser 10 mil a mais. Deve ser algo beirando 150 mil reais aí, né? São motocicletas lançadas em 2024. E também eu trouxe o entendimento para ele das versões anteriores, da 1250, né? Que são motocicletas que, se não me engano, foram lançadas em 2019 ou 20. E falei muito bem dessas motos, é a moto que eu tive, gostei muito, né? Já vem com TFT, um painel que dá para você colocar músicas ali, tem um pouco mais de funcionalidade do que um painel de ponteiros. E eu expliquei para ele que nas 1250 as versões disponíveis são a Sport, que é a que eu tinha, a suspensão, a moto Premium, a GS 1250 Premium, BMW R 1250 GS Premium. Então a Premium, ela vem com a suspensão ESA, com os faróis adaptativos, Quick Shifter, que mais? Acho que é só isso. E na sequência a Adventure com um tanque de 30 litros. Então, repetindo, Sport, Premium e Adventure, são esses os modelos. Então, hoje aqui em torno de estamos em julho de 2025.
Me parece que não há mais 1250 Adventure para vender. Se tiver algum resto de estoque, o preço que eu ouvi dela era algo em torno de 120 a 125 mil reais. Essa motocicleta em 2025, ano 2024, preço aí entre 120 e 125 mil, ou seja, mais cara do que alguns modelos da 1300. Então fica aquela dúvida, né, para a pessoa pensar. Eu até mandei uma mensagem para ele hoje, para ele refletir sobre isso. Uma motocicleta 2022, 23, 24 aí, Premium ou Adventure, são motocicletas que vão variar entre 80 e 100 mil, que são valores que já se aproximam muito da 1300. Então vai muito do perfil de cada um. Se ele é um sujeito que quer ter a moto mais novinha, curtir a garantia, ou se ele quer ter o modelo anterior, conservadinho ali, né? E também com relação às 1200, eu tive um exemplo. Quando eu fui buscar essa motocicleta em Uberaba, eu conheci um sujeito na estrada de Caeté. Acabou que a gente nem trocou contato direito, mas ele me relatou que comprou uma GS R1200, uma BMW R1200 GS Adventure, pagou 45 mil numa motocicleta com 20 mil quilômetros rodados, ano 2018 ou 16, algo assim. Motocicleta absurdamente nova, né? Então, ainda assim, é um excelente exemplar, um excelente equipamento, né? Não necessitando obrigatoriamente ser uma 1250 ou uma 1300, né? Caso ele queira despender um pouco menos de grana, ele poderia sim comprar uma 1200. Mas também citei para ele a questão das promoções que a BMW faz. Então mostrei para ele que é totalmente possível adquirir uma motocicleta, uma BMW R1300 GS, despendendo algo entre 64 e 70 mil reais e pagando a diferença ali até seus 100, 110 mil, 120 mil em parcelas sem juros pelo banco BMW. Ou seja, o cara sai com uma motocicleta 2025 com 3 anos de garantia, despendendo apenas 60 mil. Então, quer dizer, é para arrebentar mesmo, né? Quem não se importar em ficar devendo uma parte. Meu amigo, taxa zero, eu só peço que venha, porque taxa zero para mim é maravilhoso, tá? Para mim é uma coisa que na minha cabeça vale a pena, e foi o que eu fiz, né? Mas eu apresentei para ele todo esse leque aí de opções, né, como sendo uma recomendação para ele andar de GS, caso fosse do desejo dele. E é isso, espero que esse conteúdo venha fazer você refletir, que tenha te ajudado em algo, tá bom? E diga você aí nos seus comentários qual que é a sua motoca de viagem longa aí, predileta. Vai ser um prazer para mim saber, né, se você gosta dessa moto, se você prefere a Triumph, quais as opiniões você tem da Kawasaki. Eu particularmente sou um sujeito que eu queria ter uma de cada, tá? Mas como o orçamento aqui tá curto, tenho apenas essa, e entendi que seria melhor para mim ter apenas ela. Tá legal? Muito obrigado, tchau, valeu!